Muito saudando todos aí com a graça e paz da paz da eterna Yahweh, Senhor dos Exércitos, nosso Pai. Ele é Yahushua, Hamashia, nosso Messias, Salvador. A gente está na continuação aqui de Redescobrindo o Apocalipse, do episódio Retorno do Rei. Essa é a parte 2 do episódio. A gente está aqui estudando Apocalipse capítulo 19. Então, na continuação aqui na parte 2 desse episódio, vamos a partir do verso 11, que diz assim: Vi então o céu aberto, apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Vi então o céu aberto, apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Então, esse é o momento. Tá? Esse é o momento mais aguardado aí nos últimos 2000 anos, que é o retorno do Messias. Então, o retorno do Messias é um retorno literal, visível e glorioso. Tá? E esse é o momento do retorno. Então, não existe retorno secreto. Não existe arrebatamento secreto, não existe deixado para trás, aquela palhaçada toda, aquela heresia que eles ensinam, tá errado. Retorno visível e glorioso. E é nesse momento aqui, Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Tá? Esse é o retorno do Messias, como Jesus vai voltar. O Messias e Yahushua volta nesse momento. Qual dia, a hora, não sabemos. E nem, somente o Pai é quem sabe. Somente o Pai é quem sabe. Mas a gente tem aqui no estudo profético as evidências. Então, vamos analisar aqui algumas passagens para dar um melhor entendimento para a gente. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Né? Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Que diz assim, ó: Vi quando o Cordeiro, isto é, o Messias, vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos falar como estrondo de trovão: Venha! Vi então quando apareceu um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e deram para ele uma coroa. Ele partiu glorioso e para vencer ainda mais. Então esse Apocalipse 6, verso 1 e 2 é o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o primeiro dos 7 selos. E o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse é um cavaleiro branco também. Aí eles dizem, não, é o anticristo. É o anticristo, eles dizem. Sabe, é assim uma tolice. Veja bem, tudo isso aqui é simbólico. Então o cavaleiro não é... Esses 4 cavaleiros do Apocalipse não são literais, são simbólicos. Tá? Então se você diz que o primeiro é um homem literal, que é o anticristo, você tem que usar a mesma medida. Então os 4 teriam que ser literais. Tá? Não é, os 4 são simbólicos. Esse primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, ele é o que? A gente viu lá no estudo capítulo 6. Ele é o Evangelho. Tá? O Evangelho branco. Tá? Cavaleiro, então ele não é literalmente o Messias, tá? Mas ele é o Evangelho. Então ele tem um arco na mão, que um arco, a flecha, ela tem uma precisão certeira. Então essa flecha do Evangelho, quando ela acerta o coração do homem, ela conquista o homem. Entendeu? Então, quando ele partiu vitorioso para vencer ainda mais. O Evangelho venceu, porque o Messias ressuscitou e venceu a morte. E abriu a porta da eternidade para todos nós. E o Evangelho partiu, né, de Israel, ganhou o mundo. Né? Então ele saiu vitorioso e para vencer ainda mais. Né? Só que agora, vejam, no Apocalipse 19, verso 1, é o Messias literalmente, que ele volta na glória do Pai com os santos anjos, que são os exércitos do céu. Tá? Só que agora, Apocalipse 19, verso 11, tá? Ele vai voltar no sentido de guerra. A gente vai ver a espada que sai da boca dele. Não será mais um arco, mas uma espada. Continuando aqui, ó, vamos entender melhor o Salmo 45, verso 4 e 5. Então acaba que esse cavaleiro do Apocalipse capítulo 6, o primeiro cavaleiro, que é o branco, que é o Evangelho, ele tem tudo a ver com o próprio Messias, que é apresentado ali no retorno como um cavaleiro sobre um cavalo branco também. Salmo 45,
verso 4 e 5. Salmo 45, verso 4 e 5. Ó, diz assim, ó. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Veja bem. E no teu esplendor cavalga prosperamente, pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração do inimigo do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Então essas flechas aqui do arco, desse primeiro cavaleiro do Apocalipse 6 é o Evangelho, porque uma vez que essa flecha te acertou, você foi conquistado pelo Evangelho, entendeu? Isso é o que significa. Então tem tudo a ver, com o cavaleiro do Apocalipse 19, verso 11, que é o próprio Messias literalmente retornando, está no retorno visível e glorioso. Deixa eu ver mais alguma passagem aqui que possa nos ajudar. Deixe-me ver aqui. Apocalipse 16, verso 14 e 15. Vamos ver. Apocalipse. E detalhe que esse retorno aqui, no 19, verso 11, ele é um retorno visível e glorioso, mas ele é repentino. Tá? Ele é de surpresa. Apocalipse 16, verso 14 e 15. Vamos lá. Diz assim, ó. São espíritos de demônios, os espíritos que saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta. E fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra a fim de reuni-los para a guerra no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que guerra é essa do grande dia? O grande dia da ira, é o Armagedon. É o toque da sétima trombeta, que é o ajuntamento de guerra final. Tá? Para reunir-os para a guerra no grande dia do Deus Todo-Poderoso. É aí que o Messias retorna. Tá? Verso 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e não deixar que vejam a sua vergonha. Eis que venho como ladrão. Veja, Apocalipse capítulo 16, verso 15. Ele está anunciando, eis que venho como ladrão. Um retorno, apesar de ele ser visível e glorioso, ele é repentino. Então ele vai pegar de surpresa. Exceto nós que estudamos a Escritura, vamos estar em alerta. Porque o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Só o Pai que sabe. Porém, a gente tem as evidências, os sinais dos tempos. Agora, o mundo em si vai ser pego de surpresa. Então, quando eles vão se reunir para o Armagedon, ajuntamento de guerra, e vêm os reis do Oriente, eles não sabem que eles vão estar se ajuntando para a matança, para a destruição. Verso 16. Então os espíritos reuniram os reis num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Entendeu? Então, esse grande guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como ladrão, Armagedon, sétima trombeta, tá? É o dia da ira, grande e terrível dia. É o mesmo dia do retorno do Messias visível glorioso, para pegar de surpresa para destruição total da estrutura mundial de poder. Sendo que nessa altura do campeonato, a grande Babilônia, o Império Mundial de Falsa Religião, já vai ter sido destruído. Ok? Vamos lá. Então essa história de que deixado para trás, que ele vem secreto, não. Aqui, ó. Eis que vem como ladrão, Apocalipse 16, verso 15. Depois que os espíritos imundos eles iludem os reis da terra para eles se juntarem no Armagedon, tá? Isso na verdade é o Altíssimo que está manobrando eles. Eles vão se juntar para ser pego de surpresa no Armagedon. Entendeu? Eis que vem como ladrão, anunciando aqui no Armagedon 16, verso 15. Entendeu? Então não tem essa que foi arrebatado lá no capítulo 3. Quer dizer que tem ele vai vir duas vezes como ladrão. Sabe? É ridículo isso. Deixa eu ver aqui. Tá. O Apocalipse também. Vamos lá ver mais outras passagens. Explorar esse retorno do Messias, que é um momento mais esperado. Apocalipse 3, verso 14. Deixa eu ver. Escreva ao anjo da igreja de Laodiceia. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Né?
Assim diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é que está falando aqui? Olha, é o Messias e a Ruxa, né, que vocês chamam Cristo. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E o que está dizendo aqui? Apocalipse 19, verso 11. Apareceu um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. E ele é testemunha de quem? Do Pai, Yahweh. E ele se chama fiel e verdadeiro. Está igualzinho a Apocalipse 3, verso 14. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Apocalipse. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Ah, tá. Vamos lá em Mateus 24, verso 36 a 42. Essa passagem aqui é fundamental. Mateus 24, verso 36 até 42, que é no sermão profético do Evangelho. Ele anuncia o seu retorno. Olha o que eu falei. Vamos, muita atenção. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então o Messias ele declara categoricamente, tá? Aquele dia e hora do seu retorno, visível e glorioso, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, nem ele próprio, tá? Mas unicamente meu Pai, é o que ele declara. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, muita atenção. Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou para onde? O dilúvio levou para onde? Para a morte. Eles morreram, foram mortos pelo dilúvio. Tá? E quem ficou? Quem ficou foi Noé. Somente 8 almas. Noé é a família dele. Somente 8 almas ficaram. Somente 8 sobreviventes na arca. Os que foram levados foram mortos pelo dilúvio. E os que ficaram foram os que sobreviveram. Foi Noé e sua família. É importante a gente entender esse contexto. Tá? Porque o Messias continua. E não assim será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim será também na vinda do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem, será no retorno do Messias, será igual aos dias de Noé. No dia de Noé, Noé entrou na arca. Noé percebia o problema. Né? Veio o dilúvio e levou a todos. Levou para onde? Matou. Foram mortos pelo dilúvio. Os que ficaram sobreviveram. Tá? Na arca, protegidos, né, pelo Altíssimo. E os que foram levados, morreram, foram levados pelo dilúvio. No retorno do Messias será a mesma coisa. Então, verso 40, então estando 2 no campo, será um levado e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o seu Senhor. Né? Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então no verso 43, ele fala o ladrão, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar sua casa. Ou seja, verso 43, ele cita aqui metaforicamente o ladrão. E onde é que está anunciando? Eis que venho como ladrão. Apocalipse 16, verso 15. Tá? 16, verso 15. Que está anunciando o Armagedon. Tá? Eles estão se unindo no Armagedon. Entendeu? Então não tem essa de retorno secreto, 2 etapas. Isso é heresia, cara. Isso é heresia para enganar o povo. Então o que ele está dizendo? No dia de Noé, a vinda do Filho do Homem será como no dia de Noé. Verso 39 do Mateus 24. Então no dia de Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou todos, matou. Tá? Então os que foram levados pelo dilúvio foram mortos. Os que ficaram foram os que sobreviveram. No retorno do Messias é a mesma coisa. Porque vai vir o Armagedon, um juntamento de guerra. Tá? Então, os que foram... aí ele diz aqui, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 no moinho, será levado um e deixado outro. Então, os que vão ser levados é os que vão ser destruídos, vão morrer por conta do evento Armagedon. E os que ficarem deixados vivos, os deixados ficarão vivos, os levados serão mortos, tal qual o dilúvio levou no dia de Noé, entendeu? Então a interpretação aqui é justamente o contrário
do que está dizendo, do que é anunciado na igreja evangélica. Né? O que ele diz? Um será levado, outro será deixado. Aí bota aquele filme, deixado para trás. Aí o que foi levado é o que foi arrebatado para o céu, em segredo. Né? E o que foi deixado é o deixado para trás, vão ficar sofrendo. Gente, isso é uma heresia. É justamente o contrário, é igual os dias de Noé. Os que forem levados é que vão morrer por conta do cataclisma do Armagedon. Os que forem deixados serão sobreviventes. Okay? Então, dentre esses deixados que vão sobreviver e ver o retorno visível e glorioso do Messias, tem aqueles que são os santos, que vão receber um corpo incorruptível, juntamente com os ressurretos, para ser arrebatado para encontrar o Messias nos ares. Isso é o início do capítulo 20 já do Armagedon. Tá? Agora, os levados vão morrer. Não é levado para o céu. Isso é um erro grosseiríssimo de interpretação de texto, que não dá para acreditar que os caras estudam para falar heresias, asneiras desse tamanho. Não sabem interpretar um texto. Isto é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Os caras não sabem interpretar um texto que uma criança de 10 anos interpreta. Veja bem, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, tal qual no tempo de dilúvio, o dilúvio levou e matou todos. Né? Assim também será, de igual modo, será na vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, um será levado para onde vai morrer, igual que fosse no dilúvio. Entendeu? Um será levado e o outro será deixado. O que será deixado é igual Noé, vai sobreviver. Sabe? É um erro assim, não dá nem para acreditar que os caras erram. Isso é proposital, cara. Isso é proposital. Mas enfim, isso é o que significa. Tá? Mateus 24, verso 36 a 42. Tá? Então os levados vão ser os mortos, na verdade. Não é que vai ser levado para o céu. Tá? Deixa eu me ver aqui. Mateus 16, verso 27. Mateus 16, verso 27. Lucas 9, 26. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Mateus 16, verso 27. Vamos ver como que vai ser o Messias. 16, verso 27. Porque o Filho do Homem, isto é o Messias, virá na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Os santos anjos são o exército do céu. Tá? Que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Então, quando a gente diz, a gente vai estudar daqui a pouco a profecia do profeta Zacarias, que o Senhor, quando ele diz Senhor, meu Deus, Yahweh, meu Deus, virá. Sim, Yahweh virá. Só que Yahweh é Espírito. Ninguém viu Yahweh e não pode ver, né? O ser humano. Agora, o Yahweh virá através de seu Filho e dos seus santos anjos, que são os exércitos do céu. Ok? Isso que quer dizer, é por isso que está dizendo aqui, ó. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os santos anjos. Com os santos anjos. Lucas 9, verso 26. Então, ou seja, quando ele virá na glória de seu Pai, é um retorno visível e glorioso. Que não tem nada de retorno secreto. Lucas 9, verso 26. Ele diz assim. Lucas 9, verso 26. Ele diz assim, ó. Porque qualquer que de mim qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória, na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Né? Então, ou seja, pois é, continuando, é uma passagem bastante semelhante. Tá. Deixa eu me ver aqui. Então acho que a gente já pode passar para o verso 12. Fiel e verdadeiro, né? A gente já viu. Julga e combate com justiça. Pois bem, que é justamente o contrário desse mundo, né? Que não julga com justiça, é a injustiça que opera, o julgamento totalmente torcido.
me ver verso 12, né? Seus olhos são chama de fogo. Sobre a sua cabeça há muitos diademas. E ele traz escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Seus olhos são chama de fogo, sobre a sua cabeça há muitos diademas. E ele traz escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, explorar mais essas características aqui no verso 12, né? Apocalipse capítulo 1, verso 14. Vamos explorar essa cena aqui. Apocalipse 1, verso 14, ó. Isso daqui é quando o apóstolo João, no início da visão aqui da profética do Apocalipse, quando ele viu o Messias pela primeira vez, né? Virei-me para ver a voz que falava, né? E vi 7 candelabros de ouro, no meio de 7 candelabros estava alguém, parecia um filho do homem, era o Messias, né? Aí verso 14. Tinha cabelos brancos como lã, como a neve, os olhos pareciam uma chama de fogo. Tá aqui? Os olhos pareciam uma chama de fogo. O mesmo aqui no Apocalipse 2, verso 18. 2, verso 18, que diz assim: escreva ao anjo da igreja de Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente, os pés de bronze. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Óbvio, o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo, o Messias e a Ruxa. Então, por que significa esse olhos como chama de fogo? Que ele tem a virtude, né? Ele tem a virtude de enxergar tudo, penetrar tudo, saber das coisas. Então não tem nada encoberto para ele. Ele sabe das coisas, né? Então não tem nada nesse mundo que esteja encoberto para ele. Tá? Ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe das coisas. Então é isso, né? Deixa eu ver aqui mais alguma. Isaías, vamos dar um pulo em Isaías 62, verso 1 a 3. Isaías 62, verso 1 a 3. 62, verso 1 a 3, diz assim, ó: por amor de Sião me não calarei, por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca de Iahua nomeará. E serás uma coroa de glória na mão de Iahua, e um diadema real na mão do teu Deus. Então aqui ele está anunciando a glória de Jerusalém, né? Jerusalém. Mas claro que, como eu disse, a Jerusalém terrena, né, quando ela é instituída por Davi, que tinha o templo, né, era uma sombra, né, de algo muito maior, que ainda vai se realizar, que é a Jerusalém do céu, né, que a gente viu que é a esposa do Cordeiro. Okay? Então, essa passagem aqui do Isaías tem um caráter mais profético, que a gente precisa entender. Então, e a Jerusalém do céu, repito, a esposa do Cordeiro. Então, até que saia a tua justiça como resplendor. Então, quem que vem trazer essa justiça? É justamente o Messias, né? Porque julga e combate com justiça. Aí no Isaías 62, verso 2, que diz assim, ó: e verão a tua justiça e a tua glória, chamar-te-ão por um nome novo, que a boca de Iahua nomeará. Tá? Porque esse nome novo, o mesmo está dizendo aqui para o Messias. Ele traz escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Apocalipse 19, verso 12. Porque nós sabemos aqui os títulos do Messias, né? Ele é conhecido, ficou conhecido como o nome genérico, né? Jesus Cristo, né? Que a Igreja Católica nomeou. Mas aí há quem diga que é Yeshua, outros que é Yehoshua, mas o no padre hebraico ele não existia, então seria Yahusha, o mais correto, o mais preciso que a gente chegou, né? Mas tem os títulos dele, né? Maravilhoso, Conselheiro, Emanuel, El Gibor, que é Elohim poderoso,
né? E por aí vai, são vários títulos. Mas essa indicação de que um nome novo que ninguém conhece, a não ser ele mesmo, significa que conhecer o nome de uma pessoa, de certa forma, seria ter um conhecimento sobre aquela pessoa, ou um poder sobre aquela pessoa. Conhecimento. Agora, em relação ao Messias, nós não temos essa capacidade. E nós não vamos saber tudo sobre ele. Não tem como a gente saber tudo sobre ele. Tem coisa que está além da nossa capacidade. Né? Sabemos que ele é o Messias, que ele é o Filho do Altíssimo, que ele vem, vai destruir a besta, o falso profeta, vai retornar na glória de seu Pai, vai ressuscitar com a sua voz, ressuscitar os mortos e por aí vai. Mas tem coisa que a gente não tem a capacidade de saber. Ok? Então, é por isso que está um nome novo. Né? Por isso que ele vai trazer um nome novo que ninguém sabe, só ele mesmo. Só ele tem o conhecimento dessa questão. Né? Uma coisa que nós não temos a capacidade de saber. E sobre a sua cabeça há muitos diademas. Diademas são títulos. Geralmente título de realeza. Né? Título de autoridade. E no Isaías 62, verso 3, está dizendo que serás uma coroa de glória na mão de Yahweh, e um diadema real na mão do teu rei. Então, antigamente os reis, eles tinham coroas, e nessas coroas tinham diademas, né, que eram títulos. Engraçado que até o Papa, né, usava recentemente uma coroa escrito Vigário do Filho de Deus, que em latim dá 666. É até uma coisa engraçada. Agora o Messias, o Filho de Deus, Messias, o rei de Israel, ele é o rei. Tá? Então, nesse retorno dele, ele sobre a sua cabeça muito diadema, porque esse retorno é glorioso. A primeira vez que ele veio, 2000 anos atrás, ele veio como ele assumiu a condição de servo humilde e obediente a Yahweh, e foi obediente, teve uma morte muito dolorosa, mas foi obediente, né? Como está lá no profeta Isaías, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras foram curados. Okay? Agora, no retorno dele, é um retorno visível e glorioso. Isso é que o judeu não entende. Tá? O judeu, a cabeça dele não processa, é cauterizada. Foi fechada a mente e os ouvidos dele. Ele não entende isso. Que tem que ser um Messias político vitorioso do jeito deles. Okay? Aí você pergunta, Salmo 110. Sente-se à minha direita até que eu faça de seus inimigos o estrado de seus pés. Agora, como que esse Messias dele, que já vai vir glorioso, como que esse Messias dele vai cumprir essa profecia? Né? Sente-se à minha direita até que eu faça de seus inimigos o estrado de seus pés. Como que esse Messias dele vai cumprir esse Salmo 110? Impossível. Aí eles ficam inventando do falso Messias dele, inventando. É o Talmud, ensino de homem. Coisa que não tem nas escrituras. Não tem na Torá, eles inventam coisas do jeito que eles queriam, né? Nos livros dele, Talmud e tal, a mente dele não processa, cara. É cauterizada. Então é isso. Tá? Então, aqui, veja que tem tudo a ver, esse Isaías 62, que fala de Jerusalém, mas num caráter bem profético, tá? Apontando para algo maior do que a Jerusalém terrena, que é a verdadeira adoração como um todo, que é a Jerusalém celestial, que é a morada eterna. Tá? A morada eterna vai ser na nova terra. Mas vejam que até esse ponto do Messias estar com a gente, para ele ser a lâmpada, isso é depois de 1000 anos. Né? Até entendo que nos 1000 anos, Jerusalém, terreno, Israel vai ser restaurado a verdadeira adoração, Israel vai ser o centro do mundo. Okay? Agora, a morada eterna mesmo, o mundo vindouro mesmo, da vida eterna, é só depois de 1000 anos, que é a nova terra com a Jerusalém, que vai descer do céu. Okay? Então, veja que quando se fala em Jerusalém, glória, está falando também, tem tudo a ver com o Messias, de glória, de diadema, de justiça, entendeu? Por isso que eu escolhi o Isaías 62, verso 1 a 3. Tem tudo a ver, porque a Jerusalém é a esposa, entendeu? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Isaías 62, Isaías 28, verso 5. Isaías 28, verso 5. Ó. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa
para os restantes do seu povo. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa ou diadema glorioso, por grinalda também poderia ser diadema formoso para os restantes do seu povo. Tá? Aqui ele está anunciando uma restauração, né, de Israel, arrependimento de Israel. Isso é interessante. Mas veja que está dizendo aqui glória, coroa, diadema de glória, né? Diadema de glória, justamente o que está aqui no Apocalipse 19, verso 12. Tá? O Messias terá muitos diademas, coroa com diademas, que é o que? Glória. Né? Esse retorno dele é glória, ele é rei. Então, esses diademas são títulos da realeza dele, da glória. Ok? Então, esse é o retorno visível e glorioso. Deixa eu ver aqui se temos alguma coisa. Se eu já posso pular. Tá, vamos então.